Alô? É a garota do telescópio. Sim, por quê? Posso saber o que você tá fazendo? Ah, nada demais. Eu tô fazendo uma pipoca pra ver um daqueles filmes bem assustadores. Ah, é? Qual? Acho que Halloween. Gosto do Michael Myers. Eu prefiro Pânico. Ah, acho que só o primeiro presta. Eu gosto de observar minhas vítimas também. Quê? Eu, hein? Kalel, seja muito bem-vindo. Se apresente para o pessoal, fale sobre sua história com Pânico, quando que você assistiu, se era novinho, o que você sentiu, e enfim, o que te fez gostar de Pânico? Prazer, Rebeca. Eu sou o Kalel, da Adoro Cinema. Tô aqui a convite, né, do Telescópio. Maravilhoso, amo esse canal. E, Rebeca, a minha história com Pânico ela é um pouco engraçada. Não sei se você também tem essa conexão, mas a primeira vez que eu ouvi falar de Pânico foi pela paródia. Eu não conhecia Pânico ou filme de terror antes de assistir o Todo Mundo em Pânico. Tanto é que eu achava, quando eu era muito criança, que o Todo Mundo em Pânico era realmente o filme verdadeiro. Nem tinha, não fazia a mínima ideia que existia o slasher. Eu fui assistir o Slasher, acho que 5 anos depois. E antes eu achava que Pânico era uma zoeira muito forte, assim. Tanto é que quando eu assisti o Slasher mesmo, eu percebi que era um filme revolucionário, né? Foi um filme que, assim, existia antes e depois de Pânico, né? Porque foi um filme que realmente mudou todo o paradigma do cinema na época. Então a minha conexão com Pânico é um pouco engraçada, mas inusitada também, né? Nossa, mas sabe que isso aconteceu um pouco comigo? Na verdade, eu não tenho a memória exata de quando eu assisti Pânico, mas elas se misturam, do Todo Mundo em Pânico e do Pânico. Eu realmente achava que era a mesma pessoa, era o mesmo assassino e tal. E aí eu acho que depois de um tempo, é aquela época que você começa a assistir os filmes com os amigos, e aí eu fui Sim. entender que, na verdade, eram filmes diferentes, mas eu gosto dos dois. Os dois são ótimos. Os dois E são a abertura ótimos. nos dois são muito boas também, né? A abertura na Cara, paródia é incrível, é muito engraçada. não, a abertura da paródia é simplesmente perfeita. Eles conseguiram fazer essa mistura, o que é muito interessante, de comédia com terror, e ao mesmo tempo você ri porque você tá numa situação muito segura, né? Você sabe que, caramba, isso é muito bizarro e não acontecerá comigo, mas ao mesmo tempo é assustador. É muito doido isso. Exato. E eu acho também que essa transição do pânico, né, do terror pra comédia, ela é um pouco até natural, porque eu acho que o slasher, pra se adaptar no dia de hoje, ele não pode se levar tão a sério, né? E aí eu acho que essa transição foi quase Sim, que, assim, um instinto de sobrevivência. O Wes Craven falou, vou aqui fazer minha franquia sobreviver ao tempo. exatamente. Eu acho que antes da gente aprofundar mais no Pânico, acho que a gente precisa localizar esse filme, né, num contexto de popularização e depois de desgaste do subgênero slasher. Então, para que Pânico pudesse correr, quais filmes tiveram que andar? Olha, eu acho que quase todos os slashers que vieram antes de Pânico, assim, porque o Pânico ele pegou todos os clichês possíveis de todos os filmes slashers que já tinham saído e remodelou ali da forma dele, né? Mas se eu fosse indicar os principais, eu acho que eu diria Halloween, porque Halloween realmente foi aquele filme que trouxe aquela qualidade que a gente não conhecia ainda no slasher, né? O Massacre da Serra Elétrica também. Sexta-feira 13, que eu até com uma camiseta aqui, eu vou mostrar pra câmera, que tá aqui do lado. E, cara, e a Hora do Pesadelo, né? Porque é do próprio Wes Craven, né? Então eu acho que ele mesmo pegou as regras que ele criou em A Hora do Pesadelo e ele subverteu em Pânico, assim. Então com certeza esses filmes tiveram que andar pra Pânico poder correr ou caminhar, não lembro agora. Você falou que o Wes Craven inventou as regras. Como é que você enxerga elas dentro dos filmes de slasher? Cara, eu acho que as regras, elas
meio que elas, imagina tipo um efeito manada, assim. Eu acho que o primeiro filme fez muito sucesso, aí o outro replicou, conseguiu fazer sucesso também, e todo mundo foi seguindo. E eu acho que de certa forma o público já esperava ver aquela fórmula pronta. Eu acho que é, assim, eu vou dizer algo meio polêmico. Eu acho que é quase o filme da Marvel, que a gente sabe que a gente vai assistir o mesmo filme todas as vezes que a gente for no cinema. Nem sempre, Pantera Negra é maravilhoso, mas a gente sabe que a gente vai encontrar ali. E a gente vai mesmo assim porque a gente já gosta daquele normal, sabe? Daquele padrão cinematográfico. E eu acho que o Wes Craven fez justamente isso, assim. Eu acho que ele sabia, ele tinha noção de que ele estava criando também um produto para massa, ele estava criando um filme que ia agradar, tinha ali as convenções, mas depois ele sabia que aquilo estava desgastando, né? Porque os anos 80, ali, final dos anos 80, foi uma época que o negócio desandou, assim, né? Você tinha só filme B e filme B que nem rendia, né? Os filmes slashers teve uma época que estavam rendendo quase nada, assim, o famoso flop, né? E eu acho que foi de certa forma, foi uma boa jogada do Wes Craven, que ele já tinha tentado antes no New Nightmare, né? No Hora do Pesadelo New Nightmare, ele conseguiu também pegar as próprias regras da Hora do Pesadelo, né? Ele fez um filme da Hora do Pesadelo dentro da Hora do Pesadelo, então foi uma bela metalinguagem, né? E eu acho que esse filme, inclusive, ele foi ali o filme, como posso dizer, um filme super necessário pra Pânico poder existir, porque eu acho que o New Nightmare, se não me engano, chegou em 92, 94, e Pânico chegou em 96, né? Eu acho que esse é o ano de lançamento de Pânico, né? Então eu acho que ele já tava treinando ali também, pra quebrar as próprias regras. A gente devia estar sentindo ali a temperatura, né? Não, será que o público vai levar isso a sério? E eu acho que o filme nem teve tanta relevância assim. Acho que o maior destaque do filme é esse lance da metalinguagem, que eu acho que já foi uma coisa meio inovadora para aquele momento. Acho que as pessoas ficaram, tá, beleza, o filme talvez nem seja tão bom, mas olha esse comentário aqui, que legal, sabe? Acho que pode ter acontecido isso. Exato, e inclusive até uma curiosidade, assim, você acredita que o Fred vs Jason, ele fez muito mais sucesso que o New Nightmare. Inclusive o Fred vs Jason é um dos filmes de maior sucesso na franquia, tanto da Hora do Pesadelo quanto do Sexta-feira 13, assim, que é logo um filme, assim, que é escrachadíssimo, assim, é um filme pastelão mesmo. Mas ele arrecadou muito mundialmente, assim, então é um pouco imprevisível, né? Porque às vezes a gente inova muito no cinema, né? E não tem o rendimento que as pessoas esperam que vai ter. Aí quando você faz algo pastelão, o negócio dá certo, mas vai entender, né? Esse lance do desgaste, como que você enxerga isso? Você acha que as pessoas ficaram cansadas dessas regras? Você acha que as pessoas ficaram cansadas porque realmente era uma fórmula hollywoodiana mesmo, né? Porque a gente tem Tubarão ali nos anos 70, que é o primeiro mainstream, então a indústria começa a produzir filmes querendo aquele sucesso, né? Então aí eles observam ali qual tipo de enredo chama as pessoas para assistir os filmes. Então acabou que muitos filmes ficaram meio copia e cola. Você acha que isso irritou o público, assim? O que você acha que rolou ali naquela época? Cara, eu acho assim que na mesma época que o slasher tava ascendendo, né, tinham outros subgêneros também que estavam ali começando a se desenvolver, né? Então ali, acho que em meados dos anos 90, tava surgindo o J-horror, por exemplo, não surgindo, mas tava se popularizando no ocidente, né? Então você tinha o Grito, você tinha o Chamado, e aí esses filmes com esse apelo sobrenatural, eles começaram a ficar muito populares, né? E aí quando você tem uma ameaça sobrenatural, é muito contrastante com uma ameaça real, que é o assassino mesmo ali pra te matar, né? Então eu acho que é uma questão de transição, momentos diferentes da cultura, sabe? Eu acho que foi tanta saturação, assim, nos mesmos filmes sendo feitos a todo momento, em cada ano você tinha Sexta-feira diferente, eu acho que tem Acampamento Sinistro e vários outros filmes que se passam em acampamentos, que também são slashers, e basicamente parece que todos são os mesmos. Então tem essa saturação do gênero, tem a saturação de histórias também que se repetem muito, mas ao mesmo tempo também tem o momento da cultura que a gente tá, né? Às vezes ali naquela época, anos 90, comecinho dos anos 2000, já não tem muito espaço pra slasher, né? Porque tem outros medos ali rolando na sociedade também, né? Acho que acompanha esses dois fatores. Eu quero saber então, polêmicas, qual que é o seu ranking da franquia? Assim, é impossível não dizer que o primeiro Pânico é meu favorito, assim, porque é o melhor, não tem como, porque foi o filme que possibilitou que a franquia existisse, assim, não tem como dizer que o primeiro não é o melhor. E aí o meu segundo favorito é o Pânico 4, que eu acho que ele é muito subestimado, porque aquele início do Pânico 4, ele é o Wes Craven puro, né, porque é uma metalinguagem muito incrível, você tem ali várias mortes no início, né, tipo, você acha que o filme tá rolando de verdade, mas na verdade é um filme dentro do filme, e aquilo se repete até o filme realmente
começar, então acho que foi uma bolada que assim, é uma jogada muito Wes Craven e ao mesmo tempo muito fresh, sabe? Eu acho que a metalinguagem, ela não é muito utilizada no terror, assim, e quando é utilizada tem esse risco de ficar ruim, sabe? Mas o Wes Craven é mestre nisso, então ele fez e ficou sensacional. Depois o Pânico 2, né? E o Pânico 3, por último, obviamente, porque acho que é consenso da comunidade de fãs de Pânico que o Pânico 3 não presta. Pois é. Eu acho que o Pânico 3, esse lance de não prestar, ele começa desde o início, desde a abertura, porque o Pânico ficou muito marcado por suas aberturas tão geniais, suas sequências de aberturas, assim, que marcaram, não só o terror, eu acho que marcaram os cinemas, assim, é uma daquelas cenas que todo mundo tem marcado na cabeça, mesmo que nem lembre tanto, assim, do filme. E eu acho que, assim, a do primeiro filme é maravilhosa, Drew Barrymore. Que sacada genial colocar essa mulher para morrer no início. Assim, pleno anos 90, aquele rostinho angelical que você estava vendo ali em todos os filmes maravilhosos. E aí ela simplesmente morre no primeiro, sei lá, nos 15 minutos. Mas ao mesmo tempo você fica com uma esperança de que ela vai sobreviver, porque ela é Drew Barrymore. Então, é muito louco, porque, assim, você tá vendo como que ela muda a linguagem corporal dela durante a cena. Ela começa ali paquerando Ghostface, não. Vamos bater um papo, qual que é o seu filme de terror? E aí, do nada... também. Sim, e aí, do nada, você vê, tipo, o medo nos olhos dela e ela apavorada e como é que ela vai sair daquela situação. Eu acho, assim, essa cena uma aula. E a Drew Barrymore, ela tem um carisma muito incrível, assim. A gente torce por ela naturalmente em qualquer filme, né? Então, mesmo que seja Pânico, a gente sabe que ela vai morrer porque ela é a primeira vítima do filme. Então, assim, normalmente a primeira pessoa a ser perseguida pelo assassino no filme de terror, ela vai morrer, não tem muita chance de sobreviver, né? Mas mesmo assim, que nem você falou, a gente tem esperança de que ela vai conseguir sair da casa viva porque é a Drew Barrymore. E ela tem um carisma incrível, então... Eu nem tinha parado pra pensar por esse lado mesmo. Colocar uma atriz, né, que tem essa fama justamente de atrair tantos fãs, uma pessoa tão querida pra morrer logo nos minutos finais, é bem genial e bem corajoso, né, porque eles estavam ali também desperdiçando um bom nome no elenco também, né? Assim, quando eu assisti, já faziam muitos anos que o filme tinha lançado, então eu já sabia algumas coisas. Mas eu imagino pra galera que assistiu na época e viu o trailer, e viu capa, pôster, com a cara dela lá. Então, assim, não fazia sentido ela morrer nos minutos iniciais. E como ela tava muito em alta naquele momento, assim, muita gente, acho que acabou atraindo muita gente pro filme. E você simpatiza muito com ela, porque você tá acostumado com ela. Gente, It, eu vejo essa mulher desde pequena. Então como é que faz? Assim, eu acho que isso é muito bom das sequências de abertura. Você simpatizar com as personagens em momentos muito rápidos. Assim, a pessoa tem 10 minutos pra te conquistar. E ela te conquista em 10 minutos e você torce por ela. Exato. E você simpatiza com ela também porque elas estão em situações muito cotidianas, né? Ela tá ali na casa dela, na cozinha, fazendo uma pipoca, se preparando pra assistir um filme. Quem não faz isso, né? Então, assim, você se vê naquele momento, assim, poderia ser eu ali. Então, você simpatiza mais ainda, né? Nossa, sim. Poderia ser você, ou poderia ser sua irmã, poderia ser sua amiga. E, enfim, aquele lookinho, assim, ela tava usando uma peruca toda fofinha. E aí eu li umas matérias... Muito. Eu li umas matérias que, na verdade, ela tinha sido contratada para ser a Sidney, porém, a própria atriz, a própria Drew Barrymore, decidiu que ela queria fazer só a cena de abertura porque era a cena preferida dela. Olha o bom gosto dessa mulher, ou seja, ela percebeu que ela ia fazer a cena mais icônica de Pânico, ela foi lá e fez. Porque é a cena que ficou marcada, né? Não tem outra cena em Pânico, assim, o filme inteiro é um clássico já, mas não tem uma cena que seja mais memorável do que a de abertura, né? Porque ela é referenciada até hoje, assim, em qualquer gênero, né? Sim, e os próprios fãs tentam reproduzir a cena, enfim, é sempre muito bom. Mas eu acho que o primeiro filme, ele é tudo, assim, pra mim. Ele é genuinamente assustador, ele é genuinamente divertido, ele não tem essa pegada tão cômica quanto os outros, mas mesmo assim você se diverte muito com aqueles adolescentes pirados em filmes de terror, porque, principalmente se você é um fã de terror,
E eu até tava pensando uma coisa, que quanto mais contextualizado você vai assistir esses filmes, mais interessante é, né? Mais genial você acha o Kevin Williamson, que fez o roteiro, e o Wes Craven, que fez a direção, porque, cara, são tantas sacadas boas. E eu acho que eu não tinha esse repertório na época que eu assisti. Na época que eu assisti, eu só tinha esse medo mesmo, eu não entendia muito bem esse lance da metalinguagem, mas me dava muito medo, assim, tanto essa cena de abertura, que ficou muito marcada, e na fantasia do Ghostface, que é uma coisa tão simples, mas é tão assustadora. Não, você não acha? Uma fantasia, assim, genial. São máscaras muito simples, né? A do Jason, ou então o Ghostface, ou então o Leatherface, são máscaras que não são muito bem, assim, não é um trabalho conceitual muito complexo, mas ficaram marcados. Eu acho que isso é até uma fórmula muito boa do slasher, né? Normalmente, quanto mais simples e fácil de replicar a máscara, mais sucesso faz, porque também tem isso, a pessoa consegue repetir em casa, consegue ir fantasiada no Halloween depois, então é todo um trabalho, assim, não é só o cinema também, né? É o marketing, é tudo perfeito, né? Muito bem feito. Voltando pro primeiro, o que me agrada, assim, tirando isso tudo que a gente falou, é o plot twist, assim, que é perfeito. A motivação, os assassinos, Sim. é tudo tão redondinho, não é? Exato. E aí, aliás, você lembra de algum filme slasher que tenha 2 assassinos no final? Porque eu não lembro nenhum antes de Pânico, então talvez ele tenha sido bem revolucionário mesmo, né? Assim, os mais famosos não tem, né? Então, assim, se tiver um mais cult, um mais desconhecido que eu não tenha assistido, me desculpem, gente, mas não lembro de um filme slasher que tenha terminado com 2 assassinos. Então já começa aí com essa, né, com essa inversão de expectativa, essa subversão de expectativa, na verdade, né? Exatamente. Eu acho que o Pânico, ele é muito bom disso, de abraçar os clichês, mas ao mesmo tempo ele consegue subverter outros. E isso é uma ótima subversão. Então, beleza, a gente vai abraçar... eu adoro aquela cena que o Randy tá vendo Halloween e aí ele fala pra televisão, não, olha pra trás, e o Ghostface tá exatamente atrás dele. Então, tipo assim, cara, eu vou criar personagens que sabem tudo sobre filmes de terror e eu vou usar isso contra eles. Então, por mais que eles achem que eles estão com domínio da história deles ali no filme, eles não estão, porque o Wes Craven e o Kevin usam isso contra eles. É muito bom isso. E é muito engraçado porque eles são jovens que estão ali vivendo nos anos 90, né? Que é o auge da locadora, então eles são jovens que consomem filmes de terror na locadora o tempo inteiro. Então eu acho que eles são tão autoconscientes e assim, fica mais... Sabe quando fica mais honesto? Porque você sabe que aqueles jovens realmente são autoconscientes, eles sabem como funciona o terror, porque eles estão vivendo uma época, uma cultura que realmente tem essa... Meu Deus, que susto! Eu tô meio susto. Eu não consigo levar isso a sério também. Olha o easter egg aí. É easter egg que vocês querem? Um easter egg. Coloca isso no vídeo, amiga. Tá, eu vou ficar colocar. Ótimo. Mas é isso, assim, eu acho muito honesto colocar jovens que estão inseridos nessa cultura de terror como os personagens principais, ou até como os vilões do filme, porque tem uma credibilidade bem maior, né, também. Então, a gente tem a notícia de que um 5º filme vai rolar, mas dessa vez sem o Wes Craven, porque infelizmente ele faleceu em 2015. Então eu quero saber aí quais são suas expectativas para esse novo filme. E eu também quero saber se você já assistiu a série, os derivados de Pânico. Então, Todo Mundo em Pânico, a série. Queria saber a sua opinião aí. Pânico 5 eu acho que já vai ser fenomenal, porque a Neve Campbell vai voltar, né? E não só a Neve Campbell, a Courtney Cox também vai estar no filme. E o delegado, ele também vai estar, não vai? Então, já vai ter aquele fator de familiaridade ali que a gente gosta, então vai ser muito bom. E ao mesmo tempo é o mesmo diretor de Casamento Sangrento, né? Então, e que é um filme que ele brinca um pouco com humor, acoplado ao terror também. E eu acho que essa fórmula no slasher, ela dá muito certo, né? Então, eu não vejo muito como dar errado, assim. Eu realmente acho que, até aproveitando o hype de A Morte dá Parabéns também, que ali abriu um leque de possibilidades pro gênero agora, né? Eu acho que vai dar certo, assim, não vejo muito por que não. Assim, e num momento muito propício, porque a gente tá com cada vez menos filmes slasher sendo lançados no cinema, né? Então, assim, saudades, quero ver um slasher, porque Halloween Kills foi adiado e eu preciso de slasher novo.
Então, eu tô com muitas expectativas de que eles vão explorar esse universo das redes sociais, porque em 2011 a gente teve ali um gostinho disso, na verdade um gostinho não, porque foi acho que o tema, né, do filme, mas ainda assim era Uhum. uma época um pouco inicial, assim, do Instagram, por exemplo, o filme foi lançado em 2011, o Instagram surgiu em 2010, por mais que a galera já tivesse celular ali, o que poderia ser ruim, né? Porque você pode avisar ali pro seu amiguinho, ou tem um Ghostface indo aí atrás de você, enfim, o celular ajuda, pode te ajudar a sair de situações inusitadas. Só que acho que eles conseguiram trazer esse comentário aí da tecnologia, mas ao mesmo tempo ainda era algo embrionário. Então eu acho que eu estou esperando que eles explorem Sim. muito mais isso. Mas assim, a galera já cinquentou, né? Então, a galera não é mais novinha, não é mais o contexto ali Exato. Courtney Cox, por exemplo, também, né? perfeita, mas assim, não dá mais para enfiar eles em colegial, não tem mais como. Eu lembro daqueles filmes de slashers que o adolescente tem 30 anos de idade, sabe? Pois é, né? Mas Os nesse mais caso, antigos. não, nesse caso não tem nem como fugir, porque no quarto filme eles já resgataram uma prima aí. Será que eles vão resgatar mais algum parente? Enfim, o que que eles vão fazer nesse quinto filme? Eu não tenho ideia. Quero o filme? Quero o filme. Cara, eu acho que o Pânico 5, ele vai ter uma vibe muito parecida com o Halloween, que surgiu agora em 2018, né? Com a própria Jamie Lee Curtis, né? Que foi ali meio que um confronto dela, né? Muitos anos depois, assim, décadas depois, ela tem aquele confronto com Michael Myers, e tem aquele acerto de contas, também tem aquela questão mais feminista, porque ela tá confrontando o abusador dela, né? O cara que perseguiu ela por anos. Então eu acho que a Neve Campbell vai ter esse papel da Jamie Lee Curtis no Pânico 5. Tô esperando, eu acho que eles vão entrar aí mais ou menos nessa vibe. Mas aí eu queria te perguntar, qual é a sua Final Girl preferida? Seria a Sydney Prescott? Eu amo a Sydney, mas a Laurie, ela pra mim, é a melhor, assim, porque ela sobreviveu a muitos filmes, Halloween tem muitos filmes, e eu não sei, a Jamie Lee Curtis, ela tem um carisma, eu não sei, tem alguma coisa nessa mulher que me faz me apaixonar por ela, assim, a Jamie Lee Curtis, ela é muito forte, mas ela também é muito vulnerável, assim, tem essa característica que faz a gente se apegar, sabe? E também Halloween é meu filme slasher favorito, assim, então não teria como ser meu slasher favorito se a Jamie Lee Curtis também não fosse a minha Final Girl favorita. Então, definitivamente ela. Mas a Sydney tá ali perto, a Sydney chega perto. Uma coisa que eu esqueci de falar do Halloween, que eu acho muito interessante, é como que ele acendeu esses filmes de point of view, né, de ponto de vista. Então a gente tinha a imagem do Michael Myers, uma imagem muito voyeurista, né, sobre as mulheres e Uhum. principalmente a Laurie Strode. E no no Halloween a gente tem uma subversão disso, né? Porque o filme explora muito mais esses traumas da Laurie, então a gente não vê tanto assim, não é tanto sobre esse voyeurismo e muito mais sobre traumas familiares, sobre como tudo, como é que Uhum. todos esses filmes impactaram ela diretamente. Eu acho muito bom isso. Não, eu acho que eu acho que agora o terror ele tá ocupando um espaço social muito mais claro do que ele ocupava há algumas décadas, assim. Por exemplo, se tinha nos anos 70, tava rolando ali a guerra no Vietnã, né? Então ali, ó, simultânea à guerra do Vietnã, estavam saindo filmes muito brutais, tipo Massacre da Serra Elétrica, sabe? Que foi um filme que chocou ali em 74. Inclusive falando sobre essa visão, né? Você falou, aliás, qual que é como que fala, amiga? Voyeurista? Como que você falou? Voyeurismo, voyeurismo. Voyeurismo, né? Eu acho que assim, essa visão de voyeurismo do Halloween antigo, ele vem muito de um machismo que estava muito ali impregnado nos anos 80, né? Porque o slasher, ele sempre objetificava muito as mulheres, né? Então, sempre via mulheres nuas nos filmes, né? Sempre quem transava era quem morria primeiro, e normalmente sempre era a mulher. Então, assim, tinha esse machismo muito forte, muito enraizado nos anos 80 e no próprio subgênero do slasher, assim. Eu acho que foi um gênero assim muito sexista, né, misógino, né, em algumas obras assim. Então até o Halloween ter essa inversão ali de ponto de vista, eu acho que é necessário assim, necessário e obrigatório para falar a verdade, né? Assim, seria impossível você conseguir dar andamento para uma franquia tão famosa
sem atualizar ela para os valores que a gente carrega hoje, assim, né? Não teria como. Eu achei ótimo que você falar isso, porque a galera às vezes fala para que mais sequências? E eu acho que as sequências são uma ótima forma de você realmente atualizar uma obra que em algum momento foi sexista, que em algum momento foi preconceituosa, enfim, porque, enfim, refletia a época. Mas hoje a gente vive outro momento, então se é para fazer uma sequência, bora atualizar, né? Bora Exato. refletir a sociedade atual, não vai ficar naquela coisa. Como é que é aquela palavra das pessoas que são presas ao passado? Nostálgica? Não sei. Não, não é Ou não. nostálgica. Enfim, as pessoas vão entender. Mas, Depois coloca na legenda, assim, coloca a palavra que você esqueceu ali. mas o que eu ia falar é que eu sempre achei a Sydney uma Final Girl diferente. Porque, primeiro, ela não era a Final Girl virginal, né? Então ela tem a vida sexual dela Uhum. ativa ali desde o primeiro filme. Ela, assim, ela não é a única que sobrevive, né? Porque tem o triozinho ali que vai seguindo todos os filmes. Uhum. E ela não se coloca muito nessa posição de vítima. Ela aceita mesmo esse destino muito trágico Uhum. e fala: não, beleza, eu tenho que enfrentar isso, senão eu vou morrer. Eu não tenho outra opção. Então eu sempre achei Exato. ela muito badass. O Ela é que muito, muito badass. o que eu gosto do último Halloween, porque a Laurie Strode tá muito badass. Então, eu acho que eu gosto muito das duas. Eu gosto muito das duas, como elas são desenvolvidas ao longo das suas respectivas franquias. Para finalizar, eu queria que a gente falasse um pouquinho do contexto atual. Então, que filme você indicaria para pessoas que curtem o subgênero, para pessoas que são fãs de Pânico? E falar um pouquinho desse Uhum. contexto, como que o gênero tem se reinventado nessa nova década, porque, pelo que eu tenho observado, não está passando tantos filmes no cinema, mas em compensação a gente vê alguns slashers em estúdios independentes, no home video e nos streamings. Qual filme Uhum. você te chamou a atenção aí nos últimos tempos? Cara, Natal Sangrento, se eu não me engano, eu não sei se teve algum lançamento no cinema, mas é da Blumhouse e é a refilmagem do Black Christmas, que é um filme de 74. Ele é muito interessante porque ele é um slasher muito feminista, assim, ele tem uma mensagem feminista muito enraizada, eu não vou dar spoiler do final, mas assim, o desfecho dele gira em torno dessa crítica social, assim, então eu achei muito interessante porque normalmente o slasher ele quer escapar, né, ele não quer se responsabilizar, né, com essas questões sociais, e esse vai fundo mesmo, tanto é que é uma diretora mulher que fez o Natal Sangrento remake da Blumhouse, assim, então não acho que ele seja tão bom assim. Não sei nem se é uma indicação assim, vejam porque é fantástico. Mas é um ponto muito fora da curva, assim. Eu acho que real é um ponto bem fora da curva. Estava pensando aqui também que como a gente tem visto alguns filmes que exploram um comentário, alguns filmes que exploram esse comentário metalinguístico. Nesses últimos anos eu vi alguns. Primeiro, O Segredo da Cabana. Você Nossa, já Segredo da viu? Cabana é maravilhoso. Amo muito. Eu acho que a Esse é gente fenomenal. não, a gente tem que falar sobre esse filme. Também tem outro que se chama Terror nos Bastidores, que é sobre uma. Você já viu esse? É Passar sobre. essa família, né? Eu acho que é esse, que Esse. é uma mulher, que ela é filha de uma mulher que atuou no Uhum. slasher, e aí ela vai atuar, enfim. Eu não vi Ela muito, fica não. presa ali no looping, né? É, eu acho que sim, eu acho que sim. Fica presa nesse contexto mesmo. Eu ainda não vi esse, mas O Segredo da Cabana é tão bom. E eu não vejo as pessoas comentando tanto. Ele é genial, porque ele brinca Ele é exatamente com genial. todas as regras. E beleza, você não precisa fazer o slasher mais inovador do mundo, mas você pode apresentar alguma coisa que ainda não foi explorada. E eu acho que um bom Exato. exemplo disso é o A Morte Te Dá Parabéns, que gente, a ideia do loop é uma coisa que já está batida na cultura pop, a gente vê direto isso sendo usada em comédia romântica, drama, enfim, mas não tinha sido usada no slasher, pelo que eu sei. E aí eles fizeram esse filme que traz aquela protagonista tipicamente dos slashers,
Só que Aham. dessa vez ela vai crescendo. Eu acho que é até um comentário de crítica a essa repetição, né? Então ela fica presa num loop temporal em que ela é assassinada sempre por um cara mascarado. E aí, o que acontece? Ela vai aprendendo com os erros dela, e aí ela vira uma badass, porque ela já foi assassinada tantas vezes que ela já sabe os truques do cara. Nem dói mais. Então é É tipo tipo a gente em assim, 2020, né? sim, eu acho esse filme muito bom. Então, para finalizar agora a real oficial, qual é o seu filme de terror preferido? Tá, então, amiga, o meu filme slasher favorito é Halloween porque ele teve um cuidado tão grande com os aspectos técnicos. Então, fotografia, aquela fotografia panorâmica maravilhosa de Halloween, aquela trilha sonora de sintetizador que virou um clássico, atuações boas, um desenvolvimento de personagem muito bom, assim, que você não via aquilo no slasher antes, assim. O Massacre da Serra Elétrica tinha feito, assim, acho que o Massacre da Serra Elétrica, ele inaugurou o subgênero. Eu acho que ele foi ali um pioneiro. Mas o Halloween pegou tudo aquilo que tinha de sujo no Massacre da Serra Elétrica e deu aquela polida, sabe? Então eu acho que o Halloween, além dele ser um filme que inovou, ele é um filme que trouxe um padrão de qualidade, assim, ele ditou como os filmes slashers deveriam ser se eles quisessem fazer sucesso. Tanto é que todo mundo quis repetir a fórmula de Halloween depois e não conseguiu, porque assim, só o John Carpenter foi capaz de fazer aquela obra-prima, assim. Então, com certeza, Halloween é meu favorito. Muito obrigada por ter topado, por falar comigo sobre Pânico, por exaltar essa franquia comigo. A gente precisa ainda falar muito sobre esse perfeito. filme. E eu tô muito Com ansiosa pro certeza. próximo. E a gente volta aqui pra falar do quinto. Exato, vamos marcar esse papo pra 2022, que eu acho que é 2022, a gente volta aqui e fala de Pânico 5. Tchau! Tchau, amiga. Obrigado pelo convite.